Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica e a aula de hoje é sobre corrente no neutro. O neutro possui corrente? Cuidado! Veja na sequência a identificação da corrente no neutro e por que existe essa corrente. Bom, o sistema elétrico trifásico brasileiro, a concessionária vai entregar um sistema trifásico simétrico, tá? E esse sistema pode ser equilibrado ou não. Na geração, eu tenho a defasagem entre as fases de 120 graus. Então, eu tenho a fase VA, a fase VB, a fase VC. Essas fases, no diagrama fasorial, que a gente chama, nós temos uma defasagem entre VAN, que é a tensão entre a fase e o neutro, aqui é um sistema em estrela, que é a rede secundária fornecida pela concessionária. Eu tenho VAN, VBN e VCN, defasado de 120 graus. Então, VAN 120 graus, VBN com defasagem de 120 e VCN 240. Como o sistema é simétrico e equilibrado, eu tenho, se eu somar VAN mais VBN mais VCN, é igual a zero. Da mesma forma, a corrente no neutro é igual à soma das correntes nas fases, correntes fasoriais. Se o sistema for equilibrado, eu não tenho corrente no neutro. IA mais IB mais IC é igual a IN, que é igual a zero. E na configuração em estrela, podemos dizer que a tensão de linha VA raiz de 3 VAN. Da mesma forma, VB raiz de 3 vezes VBN. O que é importante observar é que para um sistema todo equilibrado, com as mesmas cargas nas fases, nós podemos dizer que o neutro não tem corrente. Ou seja, no sistema trifásico equilibrado, a soma fasorial das correntes de linha nas fases é igual à corrente no neutro, que é igual a zero. Então, podemos dizer assim que se o sistema for equilibrado, a corrente é zero. Então, vamos a um exemplo agora. Sistema trifásico com corrente nula no neutro. Quando é que a corrente é nula? Vamos imaginar que eu tenho aqui as minhas cargas num sistema 220 fase neutro e 380 entre fases. Então, eu tenho a resistência RA, a carga RA, RB e RC com valores iguais a 10 ohms. Quanto que vale a corrente no neutro nessa situação? Pode-se observar que as impedâncias são iguais, ou seja, a distribuição das cargas nas fases são iguais. Eu vou dizer que N, a corrente no neutro, é a soma das correntes nas fases, IA mais IB mais IC. Quanto que vale IA? 220 com ângulo de zero dividido por 10, com ângulo de zero. Então, 220 com ângulo de zero dividido por 10, 220 com ângulo de menos 120 dividido por 10, menos 240 dividido por 10. Então, 22 com ângulo de zero, mais 22 com ângulo de menos 120, mais 22 com ângulo de menos 240. Se o sistema é equilibrado, se vocês fizerem essa soma fasorial na calculadora, a corrente no neutro, nesse sistema equilibrado, não existe corrente no neutro. A corrente é nula para esse sistema trifásico. Outro ponto importante é que no neutro não existe diferença de potencial. Não é para existir diferença de potencial do neutro para a Terra. Nesse exemplo, sua corrente é zero. Então, existe corrente no neutro? Nessa situação, não existe corrente no neutro. Agora, quando temos corrente no neutro em um sistema trifásico? Quando esse sistema estiver desequilibrado. No mesmo exemplo anterior, as mesmas resistências RA, RB e RC, todas de 10 ohms. Porém, eu abri a fase RA, portanto, a minha corrente no neutro vai ser IA mais IB mais IC. Como o IA está aberto aqui no meu exemplo, a corrente IA é zero. Então, vai ser 0 mais
IB mais IC. IB e IC estão aqui. 220 menos, com ângulo de menos 120 dividido por 10, que é a tensão VBN e a tensão VCN pelas impedâncias. Isso tudo vai me dar, dividindo aqui, vai dar 22 com ângulo de menos 120, mais 22 com ângulo de menos 240. Olha só quanto que deu a corrente no neutro. Em módulo, estamos falando em 22 amperes, tá? Vamos esquecer o ângulo, mas em módulo, 22 amperes. Então, pessoal, eu tenho lá no barramento trifásico, quando retorna todas as cargas, eu tenho corrente no neutro. Eu tenho 22 amperes no neutro. Cuidado, o neutro pode sim ter corrente. Tome cuidado, é uma corrente que traz risco à manipulação sem EPI. Cuidado. Então, o desbalanceamento entre fases é ocasionado por distribuição inadequada entre as fases. Não há diferença de potencial no neutro para o terra. Não significa dizer que o neutro é isento de corrente. Vocês podem observar aqui que tem corrente no neutro. Nesse exemplo, o sistema não possui equilíbrio nas fases. Cuidado mais uma vez, o neutro pode sim ter corrente elétrica em um sistema trifásico. Vamos a algumas conclusões. Quando um equipamento na sua residência ele é ligado a uma instalação monofásica, você tem lá um circuito de iluminação monofásico. Então, aquele circuito chega na lâmpada, o retorno e chega o neutro. O neutro, naquela situação do circuito monofásico, ele tem corrente e é a mesma corrente da fase. Então, para circuito monofásico, demandando corrente, você tem um circuito monofásico lá que está demandando corrente, você liga o interruptor de uma lâmpada demandando corrente, haverá a mesma corrente no neutro. Isso para aqueles circuitos monofásicos. Cuidado com o neutro. O mesmo pode ter corrente elétrica e pode trazer risco de acidente e morte. Aqui eu trago um exemplo, um sistema trifásico de uma residência. Aqui está o barramento do neutro. Pode ter corrente nesse neutro? Pode, desde que exista desequilíbrio de fases. E se isso ocorrer, dependendo do grau de desequilíbrio, você vai ter uma determinada corrente. Se alguém tocar, você pode ter problema com essa corrente no neutro. Então, o neutro pode sim ter corrente. Devemos tomar muito cuidado. E dessa forma, eu respondo o Amarildo. E fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.